Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. Olá, uma carteira de investimento, você abriu a sua conta lá fora, tem seus investimentos e, na realidade, você tem que olhar esse é o universo de classe de ativos que são disponíveis. Então, lá dentro, você vai ter lá dentro a renda variável, que são as ações. O mercado americano é o mais importante do mundo, hoje em dia. Renda fixa, você tem... Cada país tem instrumento de renda fixa, alguns são mais atrativos que outros. Também você vai se deparar com prazo de investimento, você tem instrumento de muito curto prazo, como você tem instrumento que pode chegar a 30, 40 anos. Câmbio, FX, simplesmente você deter conta corrente em outras moedas, que pode ser dólar americano, franco suíço, euro, ien japonês, dólar canadense, etc. Imóveis, existe bastante fundos imobiliários, com às vezes uma temática global, às vezes uma temática muito regional, ou mesmo específica, que pode ser tipo shopping comercial, ou coisa industrial, ou simplesmente residencial. O ouro e metais preciosos, eu coloco isso numa categoria à parte. Farei também um vídeo sobre isso, bem específico. Algumas pessoas consideram isso como commodities, matéria-prima. Na realidade, eu considero ele como moeda, como câmbio também, porque faz parte das reservas de muitos bancos centrais no mundo. E você tem as matérias-primas, commodities. Lá dentro você tem bastante instrumentos diferentes, ligado a todo tipo de commodities que o mundo produz. Então, uma carteira ela pode ser composta de tudo isso com diversas proporções. Simplesmente isso. Então, o objetivo aqui é para simplificar um pouco essa percepção que às vezes as coisas são complicadas. Na realidade, eu diria que não são tão complicadas, não. Eu vou lhe mostrar também alguns exemplos para você ter uma percepção melhor do que se faz, do que se pode fazer. O primeiro exemplo é um fundo americano, eu não me lembro bem quem criou isso originalmente, mas se chama Permanent Portfolio, a carteira permanente. Eu acho ele, primeiro, um dos mais antigos, acho que começou nos anos 80 inicialmente, mas a gente tem banco de dados de preço desde os anos 90. É uma carteira permanente que é composta, como você pode ver, tem ouro, prata, ativos em franco suíço, imóveis, recursos naturais, ações e dollar assets. Eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe, porque quando você entra nessa aba aqui, nesse menu, você pode descobrir a composição melhor. Aí você pode ver melhor a composição dele, você vê gold bullion, gold coins, acho interessante que eles têm isso, silver, enfim, isso são as 10 posições as mais importantes dentro das ações. Também, dentro das posições mais importantes, tem até um bonds da Confederação Suíça, um zero cupom que não paga juros, que vence em 2029. O importante é que ele manter a sua alocação de maneira permanente. Vai ter um rebalanceamento, eu acho que é trimestral. A razão de ser desse permanent portfolio, essa carteira permanente, é que
Não todos os ativos sempre andam junto. Então você vai ter momentos que algumas coisas vão andar mal e outras vão andar super bem, compensando o que vai mal também. O objetivo é que a longo prazo você mantém, você vai performar melhor que a inflação e que uma renda fixa tradicional. Aqui você pode ver o fundo em si mesmo, desde 1990, tem momento também que ele sofreu, enfim. Mas eu diria que de maneira geral ele se comportou muito bem. Mas tem que ter paciência também. Às vezes, como você pode ver aqui, durante alguns anos, ele ficou meio parado. Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, de novo aqui, com 6 classes de ativos, com 6 alocação diferente, é isso que o fundo fez. Aqui eu estou comparando ele, a carteira permanente cor-de-rosa, e a linha verde é uma carteira tradicional que a gente chama de 40-60, 60% em renda variável e 40% em renda fixa. A gente pode ver que, sim, elas estão indo junto também. Tem uma certa correlação entre uma coisa e uma outra. Mas eu acho interessante aqui, por exemplo, você está vendo que realmente está descolando. E por que você está descolando muito? Por causa da alocação em metais preciosos, principalmente que tem lá dentro. O banco de dados que eu tenho disponível é basicamente dos últimos 10 anos aqui só. Então essa diversificação, aqui a gente vê claramente, mesmo no período do 22, 23, que o mercado corrigiu, ele se comportou melhor que o outro. E a recuperação dele também foi melhor. Então eu acho que essa alocação aqui em ouro e prata, em franco suíço, fez uma diferença nesse portfólio. Também as ações, tudo foi importante, mas o que fez realmente uma diferença foi essa composição aqui. Aqui estou lhe mostrando o gráfico do dólar contra o franco suíço, desde 1970, quando teve o abandono do padrão ouro. Normalmente aqui no Brasil as pessoas pensam em dólar, mas como você pode ver, o dólar perdeu muito contra o franco suíço. Eu me lembro no início da minha carreira, nos anos 80, eu tive um colega que tinha vivido os anos 60, 70, que foram bem conturbados. Ele tinha uma regra, ele falava uma coisa relativamente simples. Dólar é a moeda para fazer negócio, agora o franco suíço é a moeda para poupar. Eu acho que, de certa forma, ele tinha razão. Mas, psicologicamente, é algo que é um pouco complicado. O suíço está acostumado a não ter juros. A gente teve até juros negativos durante quase 10 anos. Então, para quem está acostumado a receber uma renda fixa, às vezes fica um pouco complicado. Mas eu vou lhe mostrar o resultado disso também. A outra coisa que ele falava também era que a taxa de juro ela é inversamente proporcional à seriedade de um país ou das instituições de um país. Eu diria que ele não tem total. Eu acho que tem uma certa razão atrás disso. Aqui você pode observar que já temos juros negativos na taxa de overnight na Suíça. Ok, parece nada, mas é um fato. E a taxa há 40 anos é 0,71. Isso é da Confederação Suíça. Então, a gente costuma falar que não tem almoço grátis, tudo se paga.
Então eu estou falando do franco suíço por uma razão muito simples também. Você abrindo uma conta no exterior, tendo uma carteira, você tem que ter uma moeda de referência. Eu diria que a maior parte das pessoas usam o dólar, mas você pode ter euro, você pode ter franco suíço também. Isso vai mudar também a maneira como você vai investir. Mas a gente vai focar muito mais na parte em dólar. Aqui você tem o PB Research, Peter Barr Research, está dentro do blog. Eu acho, ele fez um trabalho extraordinário. É um contemporâneo suíço, acho que ele mora em Dubai. E ele criou esses vários modelos de carteiras. Essa carteira se chama Risk Parity. Quem inventou o Risk Parity é o Sr. Ray Dalio, eventualmente você já ouviu falar dele, que é o fundador da Bridgewater, que é um dos maiores fundos do mundo, e com essa visão que os ativos nem sempre são correlados, eles têm uma tendência a um ou outro compensar, e você administra o risco em relação a isso. Eu estou simplificando aqui o máximo possível. Na realidade tem a ver com comportamento, porque mercado é muito comportamento. Então essa parte azul, isso é uma carteira 40-60, 60% renda variável e 40% renda fixa. A linha azul mais escura é o Risk Parity normal, e aqui a laranja ele coloca uma meta de volatilidade dentro da carteira. Então, como você pode ver, entre aspas, foi uma viagem muito mais tranquila que a outra aqui embaixo. Aqui o que eu acho interessante, e isso que é interessante porque simplifica, você pode observar, são 4 classes de ativos. Você tem matéria-primas, commodities, bonds, global stocks, renda variável global e cash, que é dinheiro. Basicamente são 4 ETF que estão sendo usados para fazer isso. ETF é a mesma coisa que um fundo, só que ele está listado. Então aqui, em função das regras do portfólio, que são regras pré-estabelecidas, é interessante ver como muda a proporção de cada classe dentro do portfólio. E isso em relação à volatilidade do portfólio. Aqui é sobre o período inteiro, que você viu antes. O que eu acho interessante, aqui são os últimos 10 anos, não são tantos movimentos que acontecem. Não é trading, é realmente mudança de alocação de uma classe de ativos para a outra. Então, isso é uma maneira de gestão. Pessoalmente, eu gosto, eu uso um sistema meio semelhante a isso, porque eu acho que, a longo prazo, é isso que vai fazer uma diferença. Aqui é o mesmo portfólio, mas é a linha laranja que eu mostrei antes, vou mostrar novamente. Você pode ver que as mudanças são mais abruptas, às vezes vai para zero, às vezes para o máximo também. Essa linha aqui laranja, tá? Aqui é outro exemplo, outro tipo de portfólio. Embaixo 60-40. Aí ele tem um foco mais sobre direção, sobre trend. São regras diferentes, mas novamente a gente vê que oferece um diferencial relativamente importante.
Aí é quando a gente vai na parte histórica de como a alocação funcionou, a gente pode ver quais são as classes de ativo que ele está usando. Então ele está usando Small Value Stocks, S&P 500, ouro, 7, 10 anos, bônus do tesouro e, e bônus de empresas. Simplesmente isso. Aqui não entra o cash. E aqui é um último modelo de portfólio também. São períodos longos. Desempenho meio similar ao 60-40, mas com muito menos volatilidade também. São diversos trends dentro do mercado. Agora, o que eu acho interessante, que tem muito mais componentes dentro dessa carteira. Então tem um grau de complexidade maior. E quando a gente olha o retorno histórico, ele é mais semelhante com o 60-40. Eu sou às vezes, de aumentar a complexidade de uma carteira, às vezes complica as coisas. O dificulta, a gente pode colocar dessa maneira. Aqui, se você tem curiosidade também, é uma ferramenta que chama Portfolio Visualizer. E você pode criar carteiras e colocar regras que vão rebalancear a carteira e ver historicamente como que as coisas se comportaram. Eu acho interessante como exercício, porque às vezes você pode ter um grau de conforto alto com alguma coisa e é legal de poder verificar historicamente como foi o desempenho disso também. Então, voltando aqui, todos esses modelos de portfólio que eu mostrei, aqui é um modelo fixo. Por acaso, o Peter Ma, ele fez também o Permanent Portfolio, aqui com algumas regras de adaptação que mudam o comportamento. Aqui é o Permanent Portfolio desde 1972, muito semelhante ao 60-40, mas com menos volatilidade. Aqui você tem um período importante também, que ele ficou andando pior que um 60-40. Parece pequeno aqui, mas são bastante tempo. A gente está falando de 95 até quase 2004, 10 anos. Então, às vezes as pessoas não têm a paciência, mas eu acho que a paciência é a mãe das virtudes. Então, na composição do Permanent Portfolio do PBBA Research, todas as bolsas do mundo, os bonds, basicamente a composição completa do mercado, o ouro e cash. É impressionante. Então, o meu foco sempre, eu gosto muito do mostrar esse tipo de modelo, porque eles são tangíveis, mostra que uma certa simplicidade também é importante quando você cria uma carteira e ela traz reflexão para vocês. Isso é uma boa ferramenta gratuita, acho que ele dá 10 anos ou 15 anos de dados, mas que ele permite também ver em relação às suas convicções, seu grau de conforto, como que seria. É um bom exercício de se fazer também. Mas voltando a todos esses diferentes modelos apresentados, a particularidade deles é que eles têm regras que administram o risco, simplesmente isso. Eu
faço basicamente a mesma coisa. Administrar o risco é a coisa mais importante para se fazer. Não estou dizendo que é fácil, mas eu vejo o risco, na realidade, como uma soma cumulativa do comportamento. Quando eu digo cumulativo, eu coloquei aqui um gráfico que todo mundo pode ter acesso. Tem uma ferramenta da Google que se chama Google Trend. Aí eu coloquei a palavra recessão. Aí mostra, desde 2015, qual foi a incidência de pesquisa da palavra recessão, ou como ela apareceu dentro da Google. Então a gente vê que é muito comportamental. As pessoas procuram, às vezes, algumas informações aqui diretamente ligadas ao mercado, então mostra um grau de preocupação. É comportamento. Alguns fatores vão ligar as pessoas sobre isso, e isso também se transmite dentro do humor do mercado também. Então, é uma soma cumulativa de ações, o aumento de grau de importância de alguns assuntos que vão fazer que as pessoas vão ficar mais otimistas ou mais pessimistas. E aqui, para fechar, eu coloquei, esse é o site da Reserva Federal nos Estados Unidos, é super interessante, tem muitas informações disponíveis, mas aqui representa a mudança anual do PIB americano, Gross Domestic GDP, na realidade. Em vermelho é da Bolsa. A gente pode ver que tem uma certa correlação entre as coisas, mas ela é muito imperfeita. Se fosse alguma coisa perfeita, eu diria que a gestão de risco não seria tão importante, mas não é o caso. Então eu volto aqui só para colocar uma importância maior sobre o fato que a gestão de uma carteira ela pode ser relativamente simples. Não precisa ter demais itens para compor uma carteira que vai funcionar corretamente a longo prazo. Obrigado pela sua atenção e até mais.